amigos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração e para fazer uma oração por você nesta manhã em nome de Jesus, amém? Mas antes disso eu peço aos amigos, compartilhe uma de nossas mensagens em nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho, fazendo assim, todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você será notificado. Compartilhe de nossas mensagens, deixe o seu like e eu tenho certeza que mais vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Permita que Deus te use, eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Eu quero falar aqui, a Bíblia diz a respeito de Josué. A Bíblia fala que Josué então toma posse da cidade de Jericó, Deus opera maravilhas ali através deles, e a próxima cidade que seria tomada é uma cidade chamada Ai. Josué envia espias para que pudessem espiar aquela terra, e eles voltam então relatório para Josué, e eles falam para Josué, não convém que todo o povo suba para poder vencer ali, para poder pelejar essa guerra. A cidade é pequena, são poucos inimigos, então eu acho que uns 2 ou 3 mil conseguem resolver o problema. Então a Bíblia diz assim que então Josué envia 3.000 homens para que pudessem pelejar aquela batalha. E a Bíblia fala então que o povo de Israel sobe contra essa cidade chamada Ai para pelejar, para poder tomar posse daquela terra. E a Bíblia diz que então os soldados de Josué, o povo de Israel, quando eles chegam diante ali daquela cidade, diante dos soldados de Ai, eles fogem com medo. E a Bíblia fala que eles fugindo, 36 homens do povo de Israel são mortos e o coração do povo começa a se derreter. Houve um grande temor no coração do povo de Israel. O povo ficou espantado, atemorizado, e eles fugiram de diante ali dos inimigos, deixaram os inimigos para trás e foram embora, fugidos com medo. Então Josué no outro dia rasga suas vestes e fica do dia inteiro clamando ao Senhor perante a arca do Senhor, falando com Deus que o porquê de tudo isso que havia acontecido, que Deus tirou eles, passou o Jordão para que eles perecessem ali, para que eles fossem envergonhados diante daquele povo. Então Deus fala para Josué, Josué clama a Deus e pede para Deus mostrar para ele o que estava acontecendo. Então Deus mostra para Josué que o motivo deles terem perdido a batalha, que o motivo deles terem perdido a guerra era que Israel havia pecado, era que Israel havia transgredido o conserto do Senhor. E aqui no capítulo 7, versículo 11, é Deus falando com Josué, diz assim: Israel pecou e até transgrediu o meu conserto, que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus então chama Josué e fala: Josué, por que você está assim? Israel pecou, eles mentiram, transgrediram o meu conserto, tudo aquilo que eu havia ordenado eles fizeram ao contrário, eles roubaram, tomaram do anátema, roubaram e até debaixo da bagagem eles guardaram. Então Josué, diante daquela situação, diante daquilo que Deus havia falado, Josué então pede para mostrar para ele quem que havia cometido tal coisa, porque eles perderam a batalha contra uma cidade pequena, contra um exército pequeno, contra um inimigo aparentemente fraco. Eles perderam a guerra porque Israel havia pecado. Eles perderam a batalha porque Israel havia pecado. Eles perderam ali a luta e foram envergonhados diante daquela cidade de Ai, porque Israel havia pecado, havia transgredido o conserto, havia cometido algo que os impediu de alcançar de vencer aquela peleja no nome do Senhor Jesus. E aqui eu abro um parênteses para dizer algo muito importante. Existem muitas pessoas que estão perdendo a batalha porque infelizmente pecaram contra o Senhor, fizeram coisas que transgrediram a palavra de Deus, fizeram coisas que foram além dos princípios do Senhor, fizeram coisas que foram além das vontades de Deus e por causa disso estão perecendo,
por causa disso estão perdendo a guerra, por causa disso estão perdendo a batalha. Meu amigo, minha amiga, nesta manhã, Deus não quer que você perca a batalha. Deus não quer que você seja envergonhado. Deus não quer que você volte para trás com vergonha porque você perdeu a guerra. Pelo contrário, Deus ele quer que você venha desfrutar do melhor no nome do Senhor Jesus. Mas é preciso que você entenda que para desfrutar do melhor tem que fazer aquilo que a palavra de Deus diz em nome do Senhor Jesus. Pois bem, então Deus revela para Josué quem que havia pecado, quem que havia falhado, e Josué então vai até essa pessoa e fala com ela o que ela fez, o que ela havia cometido, que por causa dela eles perderam a batalha. Aqui no versículo 20 diz assim: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, assim e assim. Eu quero trazer para você aqui duas ações que faz com que você perca a batalha, duas ações que faz com que você perca a guerra, duas atitudes que têm feito muitas pessoas perderem a batalha, perderem a guerra, duas atitudes que têm feito muitas pessoas tropeçarem na vida, duas atitudes que têm feito muitas pessoas quebrarem a cara diante das suas lutas, diante das suas adversidades. Até chegam a dizer: por que eu não consigo vencer? Por que eu não alcanço o meu objetivo? Por que eu não venço? Por que nada dá certo para mim? É preciso rever os seus conceitos e valores, e é preciso ver o que você tem plantado para que você não venha alcançar o seu objetivo. Israel perdeu a batalha porque Acã pecou, porque Acã havia feito aquilo que era contrário à vontade do Senhor. E eu quero trazer para você duas atitudes que fez com que eles perdessem a guerra. E eu quero que você reflita no dia de hoje se essas atitudes, você tem cometido essas atitudes, se você tem feito essas coisas, porque se você estiver fazendo ou se você fez, precisa se arrepender urgentemente para que você possa voltar para a batalha e para que você possa continuar a sua peleja e para que você possa desfrutar do melhor de Deus, para que você possa vencer a guerra em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só o que Acã diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Primeiro pecado de Acã. O primeiro pecado que fez com que Israel perdesse a batalha contra a cidade de Ai. O primeiro pecado que fez com que Israel perdesse a batalha contra a cidade de Ai. O primeiro pecado que envergonhou Israel diante daquela cidade pequena de Ai. O Acã disse: quando vi, tem muitas pessoas que estão olhando para o lugar errado. O Acã, ele entrou naquele lugar para poder travar uma batalha. O Acã entrou naquele lugar com um propósito, com um objetivo. É preciso que você entenda, quando você está diante de uma guerra, quando você está diante de uma luta, de uma peleja, você não pode perder o foco, você não pode mudar o seu objetivo, você não pode tirar os olhos do objetivo que você tem para que você possa alcançar aquilo que você busca. Qual era o objetivo de Acã ali? Travar uma batalha, lutar contra a cidade de Ai. Mas quando Acã entra ali, ele começa a ver o que? Ele viu nos despojos dos inimigos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Olha para você ver, o Acã não foi ali para lutar, o Acã não foi ali para poder travar uma guerra. O objetivo do Acã não era esse. Na verdade, o Acã, ele estava ali disperso, sem saber o que fazer. Tem muitas pessoas assim, estão dispersas, estão em uma batalha, estão em uma peleja e estão perdendo o foco. Meu amigo, minha amiga, desperta, não perca o foco. O seu foco na batalha é travar essa batalha até vencer. O seu foco nessa peleja é travar essa peleja até vencer em nome de Jesus. O seu foco no seu trabalho é ali, aquela área onde você está. O seu foco no casamento é a sua esposa, é os seus filhos. Você não pode perder o foco, você não pode olhar para o lugar errado.
Tem muitas pessoas que estão perdendo o casamento porque tem a esposa em casa e estão olhando para o lugar errado lá fora. Tem muitos maridos que estão perdendo as esposas porque tem a esposa em casa e estão olhando para as mulheres lá fora. Tem muitos filhos que estão perdendo, que estão saindo do caminho, que estão indo por outros caminhos porque tem a bênção de Deus em casa, mas estão olhando para aquilo que é errado lá fora. Tem muitas pessoas perdendo emprego, pessoas que estão quebrando a cara porque tem tudo ali e estão olhando para aquilo que é errado lá fora. Tem muitas pessoas que estão perdendo a batalha porque infelizmente estão olhando para o lugar errado. Eu quero que você reflita hoje: você está perdendo a batalha ou você está ganhando a batalha? Você está correndo envergonhado ou você continua de pé, firme, lutando, batalhando no nome do Senhor Jesus? Se você está perdendo a batalha, é porque você está olhando para o lugar errado. Está na hora de você parar de olhar para o lugar errado e você fazer, Paulo diz em Hebreus, olhai para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Os seus olhos têm que estar em Jesus. Os seus olhos não podem estar nos despojos, na capa babilônica, 200 ciclos de prata, na cunha de ouro. Os seus olhos não podem estar em outra mulher, os seus olhos não podem estar em outro emprego. Os seus olhos têm que estar fixos. Você está aqui por um propósito, tem um objetivo. Você entrou nessa batalha com um objetivo. Você entrou nesse casamento com um objetivo. Você entrou nessa família com um objetivo. Você não pode mudar o objetivo. Você não pode fazer isso. Você tem que permanecer no objetivo, no foco que você começou lá atrás, no início de tudo, em nome do Senhor Jesus. É por isso que tem muitas pessoas que estão perdendo, porque começa com um objetivo e muda o objetivo, começa com um foco e muda o foco. Ei, você não pode mudar, você tem que permanecer naquilo que você começou lá no início, em nome de Jesus. O foco de Acã ali era a guerra, era a batalha. Ele não tinha que estar olhando para a capa, ele não tinha que estar olhando para o ciclo, ele não tinha que estar olhando para aquela cunha de ouro, ele não tinha que estar olhando para nada disso. Ele tinha que estar com os olhos fixos no propósito dele, a batalha, a vitória. Você tem que estar com seus olhos fixos em Jesus. Para de olhar para o lugar errado. Enquanto você olhar para o lugar errado, você não vai ter família, não vai ter esposa, não vai ter marido, não vai ter família, não vai ter um emprego abençoado, não vai ter uma vida abençoada. Enquanto você estiver olhando para o lugar errado, a sua vida vai ser só perturbação. Enquanto você estiver olhando para o lugar errado, você não vai ser feliz. Enquanto você estiver olhando para o lugar errado, você não vai conquistar nada, não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto você estiver olhando para o lugar errado, você irá perder todas as batalhas, todas. Você precisa parar de olhar para o lugar errado. A Bíblia Sagrada diz que a Eva pecou porque ela olhou para o lugar errado. Ela olhou para aquela maçã e cobiçou ela. Ela não tinha que estar olhando para aquela maçã e cobiçando, ela tinha que estar olhando para aquilo que Deus havia falado. Pode comer de tudo, mas daquela que está no meio do jardim não come. Outra pessoa, a mulher de Ló se transformou em estátua de sal porque olhou para trás, se transformou em estátua de sal. Davi adulterou com a mulher de Urias porque olhou para o lugar errado. Davi não tinha que estar no palácio, ele tinha que estar no meio ali daquela batalha, no meio dos soldados. Então você encontra pessoas que ao longo da jornada pecaram, perderam a batalha porque olharam para o lugar errado. Você não tem que olhar para o lugar errado, você tem que olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se você olha para Jesus, você não vai ter olhos para outra mulher, não vai ter olhos para outro homem. Se você olha para Jesus, você não vai estar no emprego e olhando para outro emprego porque ganha mais. Se você olha para Jesus, você não vai olhar para aquilo que o mundo te oferece lá fora. Se você olha para Jesus, você não vai sair do foco, você vai continuar firme no nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que fez com que eles perdessem aquela batalha, ele diz: quando vi entre os despojos a capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Ele cobiçou até aquilo, ele queria aquilo para ele. É o que aconteceu com a Eva. Ela olhou para o lugar errado, ela olhou para a fruta, ela olhou para a maçã, ela cobiçou a maçã, ela desejou aquela maçã, ela comeu e eles foram lançados fora do jardim. Tem muitas pessoas perdendo a bênção, sendo lançado fora do jardim,
porque estão olhando para o lugar errado, porque estão cobiçando aquilo que não é dela, que não é dele. Ah, se eu tivesse aquele emprego, ah, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, se eu tivesse naquela posição. Meu amigo, para com isso. O que é seu virá nas suas mãos. Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Você só precisa olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Você só precisa disso. Não precisa de mais nada, em nome do Senhor Jesus. Então pare de cobiçar aquilo que não te pertence. O que é seu, Deus colocará nas suas mãos, em nome de Jesus. Ah, por que eu não alcancei? Porque não era seu. Porque não é para ser seu. O que é seu vem na sua mão. Mas como que o Senhor tem tanta certeza disso? Deuteronômio, a Bíblia diz que se nós obedecermos, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Não precisa você correr atrás. Se você estiver andando de acordo com a palavra, com a vontade do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar em nome do Senhor Jesus. O que é seu, vem nas suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, abençoar o seu dia, em nome de Cristo. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa nesta manhã, Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa dar força para essa pessoa, Pai, para que essa pessoa não venha, meu Deus, olhar para o lugar errado, para que essa pessoa, meu Deus, não venha, Senhor, cobiçar aquilo que não é dela, aquilo que não é dele, para que essa pessoa não venha desejar, meu Pai, aquilo que não pertence a ele nem a ela. Pai, vai passando com o teu poder, Senhor, vai fortalecendo essa pessoa, Pai, essa pessoa que vai trabalhar nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa ajudar essa pessoa, meu Deus, fazendo com que ela mantenha os olhos em Ti, Pai, para que ela possa, meu Deus, alcançar aquilo que o Senhor tem para ela e para ele, em nome de Jesus, Pai. Determina a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa e te peço força para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Continue firme no nome do Senhor Jesus. Paulo disse, olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, não tire os olhos dele. Se você estiver olhando para Jesus, você não vai cobiçar aquilo que não te pertence. E se você estiver olhando para Jesus, você não vai perder a guerra. Você vai vencer todas elas em nome de Jesus. Forte abraço, que Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.